Tem um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo ao tentar lidar com a ansiedade. E como psicóloga, eu vejo isso se repetir muito na vida de muitas pessoas. Porque parece que é algo que ajuda, mas na verdade, muito provavelmente está atrapalhando, está piorando a sua ansiedade. E oiê, se você não me conhece ainda, eu sou Larissa Fonseca, psicóloga clínica, trabalho 100% online e por aqui a gente fala de tudo e mais um pouco. Bom, a ansiedade então, vamos falar sobre esse erro e sobre uma estratégia que pode te ajudar a lidar um pouco melhor com a ansiedade aí do outro lado. A ansiedade, antes da gente avançar, a gente precisa conversar e tentar explicar, conceitualizar um pouco melhor o que ela é. A ansiedade, ela é uma resposta emocional normal, assim, ela faz parte da existência humana e foi se configurando como uma função meio que de fábrica, se é que a gente pode falar assim. Ela vem ali nos aplicativos já instalados, né? Quando a gente nasce, a gente já tem essa predisposição a experimentar momentos de ansiedade. Nós vamos sentir ansiedade em alguns momentos da vida, ela está muito colada com medo, muito colada com o tentar se proteger, o tentar evitar situações que possam vir a ser ameaçadoras ou até situações que parecem já estar sendo ameaçadoras e eu preciso ter uma resposta de luta ou fuga, né? Eu preciso me preservar fugindo dessa situação ou enfrentando. Então, a ansiedade, junto com o medo, ela nos ajuda a ter a energia necessária para reagir diante de situações que, novamente, né, de alguma forma representam uma ameaça, representam um perigo para a nossa vida. Quando eu digo junto com medo, que a gente faz uma separação, mas assim, a nível de didática e para poder ajudar a compreensão, que o medo está voltado para situações que são mais do momento, né? Eu olho de um lado para o outro porque eu tenho medo de ser atropelado ao atravessar a rua. Eu já estou atravessando essa rua. Estou com medo de isso acontecer. A ansiedade, talvez, ela pode ser eu na minha casa, pensando que se eu for atravessar a rua, eu posso ser atropelado. Eu estou mais tentando antever alguma situação que é mais futura. E esses perigos ali que a ansiedade faz a gente acreditar, que é isso, o Billy estava comendo, que a ansiedade faz a gente acreditar, eles podem ser tanto reais quanto imaginários, assim, reais no sentido é algo concreto que eu consigo realmente visualizar, ou é algo mais a nível da imaginação. Poxa, na minha cabeça eu consigo imaginar isso, mas nunca nem aconteceu algo parecido. E ainda assim, eu tenho esse componente cognitivo, né? Eu tenho esse pedaço que passa na minha cabeça. Então, a ansiedade, ela acontece não só no nosso corpo, com todas as reações físicas que acontecem, que muitas pessoas experimentam sim reações físicas, coração acelerado, as mãos suando frio, um tremor nas mãos, às vezes embrulhar o estômago, ânsia de vômito, uma sensação de desmaio, em poucos casos o desmaio de fato acontece. Enfim, tudo isso pode acontecer com o corpo, mas além disso a gente tem muitos pensamentos também que estão ligados à ansiedade. E o terceiro componente é onde mora o grande perigo, que seria esse grande erro. Além dos pensamentos ansiosos, do sentir ansioso no meu corpo, né? Que pode ser por uma reação física ou por algo mais subjetivo, eu também tenho muitos comportamentos ligados a essa ansiedade. Comportamentos aqui, a gente tá falando, vou vir um pouquinho mais para trás, que eu acho que eu não tô aparecendo tanto. Mas comportamentos aqui, eu tô falando sobre tudo que eu faço para tentar lidar com aquilo que eu tô sentindo. No caso aqui, estamos falando do recorte e ansiedade. É muito comum, nesse momento, se eu estou muito ansioso para fazer alguma coisa, é muito comum eu tentar fugir daquela situação. Nossa, se essa situação me gera ansiedade, vamos do exemplo aqui, gravar um vídeo, né? Se gravar um vídeo me gera ansiedade, pode ser que o meu comportamento... Você tá ouvindo a mamãe falar? Vocês estão vendo o Billy aí, gente? Ele tá aparecendo? Tava olhando pra mim assim, todo com a cabecinha tortinha. Se gravar um vídeo me gera ansiedade, eu posso evitar fazer aquilo. Porque, poxa, se me dá ansiedade, então é melhor evitar, porque é muito ruim sentir, pensa, é um pensamento rodando, girando em looping. É o meu corpo reagindo, girando em looping com muito desconforto físico, muitas vezes, com aquela gastura, aquela sensação de estar sentindo aquilo, né?
Tudo isso é difícil de ser sentido. Então, muitas pessoas acabam cometendo o erro, e aqui eu tô chamando de erro e vou explicar já já, mas o erro de evitar situações que geram ansiedade. Ou de tentar evitar a própria ansiedade. No sentido de, nossa, eu tô sentindo isso, é melhor eu fingir. Eu vou fingir que eu não estou sentindo isso, eu vou virar a cara, fazer a Kátia cega e tentar de alguma forma aqui não lidar com isso, jogar pra debaixo do tapete, fingir que tá tudo bem. Todas essas formas de tentar lidar com a ansiedade, quando entram na ideia de tentar evitar, de tentar fugir daquilo que te dá ansiedade, muito provavelmente podem estar alimentando a tua resposta emocional ansiosa. Isso acontece porque quando eu deixo de fazer algo, quando eu deixo de me expor numa situação, quando eu deixo de ter algum comportamento ligado, uma ação, né? Ligado a algo que me gera ansiedade, de alguma forma eu estou dizendo para o meu corpo que aquela situação ela é perigosa, que aquele contexto é perigoso e que a gente precisa, a gente aqui, né? O corpo, a fisiologia, os divertidamente, como você quiser chamar, precisam de alguma forma reagir àquilo. Então eu acabo dizendo pro meu corpo que aquela própria situação é perigosa e quando eu vejo que não, o meu corpo ele aprendeu isso. Então uma situação que a princípio não geraria perigo nenhum para a minha vida, perigo real, concreto, o meu corpo ele passa a entender que há um perigo, porque eu acabei ensinando ele ao evitar repetidas vezes essa situação que aquilo é perigoso. E isso gera um looping muito grande de ansiedade cada vez maior. Aqui a gente pode falar de diferentes coisas, né? Tanto da gravação do vídeo, quanto, por exemplo, podemos falar de reuniões de trabalho, apresentações na frente das pessoas, podemos falar de sair em encontros, né? Para conhecer possíveis parceiros, parceiras românticas. Às vezes dá tanta ansiedade aquilo que a pessoa, nossa, tô com preguiça, não quero mais saber, ou fico tão ansioso que eu não vou saber o que falar, o que a pessoa vai pensar de mim. Tudo isso envolve ansiedade, pensamentos ansiosos, um sentir ansioso no corpo físico ou mais uma experiência subjetiva com uma tendência a ter algum tipo de comportamento, que normalmente, em casos muito sérios, é a evitação. Eu vou evitando fazer coisas, eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando porque aquilo me gera ansiedade. E nesse timing, o meu corpo ele está entendendo que aquela situação, que a princípio não era perigosa, não era de um risco tão grande, passa a ser sentida como se fosse. É como se tudo que a gente fosse fazer, de alguma forma, nesse contexto, né, das coisas que eu evitei, todas as coisas que nós precisamos fazer e que eu vou evitando, vai ficando mais difícil depois. Porque eu tô ensinando o meu corpo que aquilo é, de alguma forma, perigoso. E esse erro, gente, ele é muito comum, porque se algo dói em mim, é a ansiedade, eu quero fugir para as montanhas, eu não quero sentir isso, pelo amor de Deus, arranca, tira isso de mim. E eu entendo isso, gente. Mas a verdade é que quando a gente permanece com a ansiedade de uma forma segura, né, aprendendo a lidar com aquilo, a tendência a ela cada vez mais ser menor. Se você já começou uma coisa totalmente nova, onde você tinha muito medo no começo, mas com o tempo foi se habituando àquilo, sabe do que eu tô falando. Pode ser os próprios a própria gravação de vídeo, pode ser o próprio aparecer por aqui. Tudo isso pode ter esse contexto também. E uma das formas mais eficazes de fato se enfrentar a ansiedade é aprender a permanecer então com ela. Não é um convite masoquista, não é um convite ao sofrimento, ao cutucar a ferida por cutucar. Pelo contrário, é um convite para você passar e reensinar, reeducar o teu corpo, que aquele sentimento e aqueles pensamentos, eles não são perigosos por si só. Você está experimentando uma emoção que é normal, você está experimentando pensamentos que são normais, eles passam da sua cabeça. Assim como as ondas do mar, vêm algumas que são mais fracas, outras vêm mais forte, parece dar um caldo na gente, e outras vêm como se fosse um tsunami. Assim. Então tem pensamentos mais desafiadores, tem emoções também mais desafiadoras, mas são como ondas, eles vêm e eles também vão. Agora, os comportamentos que a gente tem, né, as ações diante dessas situações, dessa resposta emocional, às vezes são coisas que duram ao longo da nossa vida e que ditam como a gente vai se sentir depois em uma futura situação que é parecida com aquela. Então, a grande ferramenta principal do próprio tratamento de ansiedade envolve um grau de exposição. Eu vou de forma segura, com cuidado, com cautela,
começando a me expor aos pouquinhos aquilo que me gera ansiedade, aquilo que eu evitei bastante. Eu vou começar a me expor a esses encontros, eu vou começar a me expor. Começou a ficar quente aqui, gente. Choveu e abafou o clima legal. Vou começar a me expor a esses encontros, vou começar a me expor a gravar vídeos, vou começar a me expor a, sei lá, coisas que podem ser desafiadoras aqui, a falar em público, mas num contexto menor. Ou, às vezes, a exposição é às nossas próprias reações físicas. Pessoas, por exemplo, que têm ataques do pânico, que estão dentro ali da classificação do transtorno do pânico, elas têm medo da própria reação física. É um medo do próprio sentir medo, assim, no sentido de, nossa, se meu coração acelerou um pouquinho mais, e o nosso coração às vezes faz isso, mesmo que a gente não perceba, já é um sinal de que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Ela já tem medo de ter um novo ataque do pânico. Aqui, ataque é o que as pessoas muitas vezes chamam de crise de ansiedade, né? Ela tem medo de ter esse novo ataque e ela acaba tentando evitar aquilo a todo custo, porque ela foca muito naquilo. Eu não posso deixar isso acontecer, se acontecer vai ser muito difícil lidar. Quando vê que não, ela acabou dando um zoom naquela sensação e uma sensação puxou a outra. E assim começou um novo ataque do pânico, que é um novo episódio de ansiedade mais intenso. Nós precisamos, inclusive, expor as pessoas às próprias sensações físicas para normalizar, entender que são experiências normais, e isso é feito com cuidado, com zelo, com cautela. Tem um material que eu trabalho com os meus pacientes no geral, não necessariamente pacientes de pânico, mas que é o Acalme-se, né? Ele vai trazer um passo a passo de lembretes importantes de coisas que talvez naquele momento você não consegue se lembrar. Como poder aceitar a sua ansiedade. Você pode aceitar a sua emoção, ela não é necessariamente ruim, não é necessariamente desafiadora. Você pode contemplar as coisas ao seu redor, buscando ativar os 5 sentidos. Isso te ajuda a ter uma percepção maior do momento presente, a ter um contato maior com o momento presente. Você pode, por exemplo, acessar a respiração como um meio, né, de se conectar mais com esse momento presente, não com aquele pensamento ansioso, com aquela catástrofe que a tua cabeça está te contando, além de outros passos que vão estar nesse exercício. Eu vou deixar abaixo um link para você poder estar acessando, tá? É um recurso de toda uma jornada que pode ser conduzida em acompanhamento, mas fica como algo mais prático, né? No próximo momento que você sentir que tá atacando mais, que vem aquela sensação de fugir para as colinas, de alguma forma se esconder e não enfrentar, tenta esse passo antes, segue, repete para você mesmo que tá ali no PDF, que é um recurso que ajuda muito as pessoas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você aprendeu algo ou ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que assim que eu ver o seu comentário, eu vou estar respondendo para a gente poder ter novas trocas. E, bom, nos vemos por aí no próximo vídeo. Tchau! Tomara que tenha prestado o enquadramento.